Episódio 13 de The Pitt traz pra gente, de novo, né? Eles continuam falando sobre a questão do cansaço e de todos os problemas que isso pode começar a trazer, né? A dificuldade de tomar decisões, com o Langdon ali deixando de analisar algumas coisas e o plantão noturno que estava assumindo, conseguindo analisar e olhar as circunstâncias de uma maneira diferente. Mas traz muito também os efeitos do medo. A Javad, ela tá lá tentando atender o Orlando e uma neurocirurgiã, a chefe da neurocirurgia, desce para atendê-lo. E aí a chefe pergunta quem quer ajudá-la num procedimento. A Javad tem um interesse muito grande por essa área, o Rob sabe, mas o medo de fazer alguma coisa errada, porque afinal era um procedimento difícil mesmo, né? Na neurocirurgia. E como ela já tinha errado no dia, ela travou, ela não quis fazer. Do mesmo jeito que a Morra, né? A Samira também não quer ajudar. Aí a Samira, por outras questões, ela tá muito envolvida com a paciente, ela tá muito cansada. E aí ela, de fato, consegue entender que tava no limite dela, né? A Javad, como era uma questão de medo, né? O Rob fica enlouquecido quando as duas desistem, né? Não querem ajudar. E aí ele vai pra cima da Javad e diz, olha só, você errou, mas você errou uma vez. Isso não quer dizer que você vai errar sempre. E essa fala dele, né, esse incentivo, ele fala de um jeitinho um pouquinho grosseiro, né, mas não tanto, é importante, porque às vezes o medo, ele paralisa a gente mesmo, né, e ali como a gente está falando de saúde, qualquer erro podia ser muito ruim, mas como ela estava sendo bem orientada, era importante ela arriscar. Então, na nossa vida, a gente também tem a tendência a paralisar por medo, e a gente precisa analisar se aquele erro, né, é frequente, e de fato a gente tem que parar de fazer aquilo, ou se aprimorar primeiro, ou se de fato foi um erro só, e a gente não vai questionar toda a nossa expertise ou todo o movimento que a gente está fazendo por conta de um erro, né? A gente é muito pouco tolerante a erros e a gente precisa entender que errar faz parte. Do mesmo jeito, no final do episódio, o interno, né, que eu esqueci o nome, ele perde o paciente que ele também errou, né? Ele subiu para a cirurgia e o paciente acaba não resistindo. Eles entendem, né, tanto o Whittaker quanto a dos Santos, eles acham o prontuário eletrônico e o prontuário já teria as informações de que ele tinha um aneurisma, mas enfim. E aí ele tá desolado, assim, em choque, e questiona, inclusive, se ele quer continuar como socorrista. Eu acho que é um questionamento importante. Não necessariamente a gente precisa ocupar todas as áreas de uma profissão. A gente pode escolher coisas que a gente não quer lidar, coisas que a gente acha que sobrecarrega demais a gente. Então é fundamental essa análise. O Itaker, ele acaba dizendo por que ele gosta de estar ali, né? Por que ele acha importante ser um socorrista. E de fato é importante que existam socorristas, mas é importante que existam bons médicos em todas as outras especialidades. Então eu não sei como vai ser o desdobrar dessa história, mas se esse interno desiste de ser socorrista e vai pegar todo o conhecimento dele lá de medicina, que ele estudou, que ele decorou, e vai aplicar em outra área, isso é tão importante quanto, né? Porque a gente precisa ter médicos, a gente precisa ter bons profissionais em todas as profissões. Ali no caso da medicina, porque é a série, né? Tanto medicina como enfermagem. Mas achei bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Mais um acerto. Eu só consigo falar acertos da série.